a sua casa, a sua família, toda a sua parentela. Nós declaramos céus abertos sobre a vida da Elisângela, sobre a sua família, sua casa, seus projetos, sua fonte de renda. Que a tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade seja sobre ela. Que o Senhor traga renovo espiritual, renovo físico. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja reinando dentro do coração dela. Que ela possa ver os anjos do Senhor trabalhando, lutando e guerreando as guerras dela, as batalhas dela. Que ela possa ver o Senhor enviando os teus anjos, Pai, para trabalhar pela libertação e a salvação de toda a família dela, para que ela possa declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o sangue de Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa e família. Que ela seja cheia do teu Espírito Santo e que o Senhor a conduza pelas veredas da justiça, por amor do teu santo nome. Amém. 3 irmãs para vir dar um abraço nela. Amém. Comece a clamar por mais essa presença nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre nós e nos enche, Pai. Nos enche, Senhor. Assim como a Adriana trouxe aqui, Pai, que nós íamos ser preenchidos pelo Seu Espírito, Pai. Que nós íamos transbordar do Seu amor, da Sua presença. Vamos com as Suas próprias palavras agora. Comece a clamar mais, Senhor. Mais, Senhor, aumenta a Sua presença neste lugar, Pai. Aumenta a Sua presença nessa manhã nos nossos corações, Pai. Que não seja mais só uma manhã onde eu venho aqui para a igreja, mas que eu realmente seja tocado hoje, que eu venha transbordar em nome de Jesus. Senhor, mais na Tua presença, mais na Tua presença. Queremos mais. Vamos, igreja, com a sua própria boca, com a sua própria voz. Comece a clamar: Espírito Santo, eu quero ser cheio, eu quero ser tocado. Espírito Santo, vem sobre o meu coração com mais do Senhor. Sim, Deus, nós te agradecemos pela Sua presença neste lugar, Pai. Comece a falar: Senhor, como o Senhor é bom. Senhor, como eu te amo, como o Senhor é maravilhoso. Comece a exaltar o nome de Jesus. Só Ele é santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Sim, Pai, o Senhor é bom, o Senhor é santo, 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 santo. Só Ele é digno. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do Santo Espírito,
és bem-vindo aqui. Vamos, cante. É o desejo do Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar. Sim, Senhor, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados. Santo Espírito, Santo Espírito, é o desejo. Coloque a mão no ombro do seu irmão que está do seu lado. Se você está sozinho, procura alguém. Amém. Você vai declarar sobre a vida desses irmãos: Senhor, mais a sua presença, Pai. Senhor, que o Espírito Santo venha encontrar o meu irmão de uma maneira sobrenatural. Que o Senhor venha com o seu romper na vida do meu irmão. Comece a clamar e interceder pela vida do seu irmão. Sim, Deus, nós declaramos sobre cada membro dessa igreja o seu romper, Pai. Em nome de Jesus, o seu destravar, Pai. Vem sobre a mente e o coração de cada um, Senhor. E toca-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Majestade, Santa
majestade, santa majestade, santa majestade, santa. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo, deixa o fogo descer, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair mais uma vez. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Majestade. Bom dia, irmãos, paz. Vou tomar seu assento, por favor. Glória a Deus, porque você acordou, veio para a casa de Deus. As crianças têm escolinha? Tem. Todas as crianças podem ir para a escolinha. Deus abençoe vocês. Eu quero chamar rapidamente aqui o pastor Lucas, a pastora Renata, está conosco para dar uma saudação. Glória a Deus. O nosso querido, amado pastor Lucas, amém? Carapó nos espera, amém? Gente, antes deles tomarem o microfone aqui, nós estivemos ontem em Sidrolândia, foi uma turma boa da igreja. Confesso para vocês que foi uma noite incrível, foi uma noite muito de Deus, uma bênção de Deus naquele lugar. Nós tínhamos 11 pessoas indo no culto, que não faz parte da igreja de Campo Grande. E foi uma grande bênção de Deus, 3 homens com bastante complicados, bastante dificuldades, foram reconduzidos ao caminho de Deus. Olha, gente, foi maravilhoso. Algumas mulheres que estavam conosco também, recebendo a palavra, recebendo a graça. Tinha uma jovem lá que eu pedi até para a Bianca orar, abraçar ela. Ela chorou muito. Olha, gente, o que a gente puder fazer para estar lá, não é fácil, mas vale muito a pena, viu? A Bíblia diz que se uma alma aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem mais valor que o mundo inteiro. Aleluia! Essa é uma visão que a igreja precisa, né? E glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês. Vou dar a oportunidade para os pastores aqui. Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Glória a Deus. A esposa está meio tímida aqui, nem parece que é Renata. A Renata. Glória a Deus. Bom, a gente está muito feliz de estar aqui. Ontem a gente chegou lá em Sidrolândia também para poder participar desse momento da Casa Viva. Ficou muito feliz também com tudo que Deus tem feito, né, em Sidrolândia. E a gente crê que é só o começo também, né? E glória a Deus pela vida dos irmãos, por todos vocês que também sei que estão orando por nós, estão orando por Carapó. E Deus sabe de todas as coisas, né? Tudo tem um tempo certo. Eu queria deixar uma palavra em Eclesiastes 3. O 3:15, se não me engano.
Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Tá fraco, hein? 3:15? 3:15. Depois um café abençoado desse. Dá 3 glória aí, quem achou? Ó, A gente acompanhou, a gente viu ali. o Edinaldo. Mano. Glória, glória, glória. A gente teve que ficar sabendo de algumas coisas através do profeta, mas glória a Deus, é assim mesmo. Bom, diz assim: o que é, já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Amém. Tem outra tradução que fala um pouquinho diferente, mas esse versículo retrata muito sobre a soberania de Deus. Tudo que se foi, já foi feito, e Deus sabe de todas as coisas, né? Deus conhece o nosso passado, conhece o nosso futuro, e todas as coisas se renovam. A palavra diz que tudo vai se renovar, porque Deus é um Deus de situações, é um Deus que permite que a gente passe por certos momentos difíceis, muitas das vezes, por certos apertos financeiros, na vida familiar, talvez emocional, nosso trabalho, para que a gente muitas vezes tome uma chacoalhada, né? Que a gente acorde um pouquinho, mas é assim, né? Deus vai nos fortalecendo, vai nos capacitando, e eu creio que é um tempo novo de Deus para as nossas vidas, para toda a igreja. E o que eu queria dizer é que ontem teve um momento que a pastora chamou algumas pessoas, né, falando sobre uma situação financeira que talvez não via, né, o dinheiro parando, não via as coisas acontecendo, mas eu queria declarar sobre a vida de toda a igreja, sobre todos os irmãos, que Deus é o dono do ouro e da prata. Amém? Certa feita eu estava no retiro lá, com a pastora Janete, né? Em um determinado momento, o esposo dela se aproximou de mim e orou, e ele só falou isso. Falou: ó, Deus é o dono do ouro e da prata. Não falou mais nada, né? Eu falei: mas o que ele quis dizer, né? Eu sei que ele é o dono do ouro e da prata, né? E eu sei que a situação também financeira que eu estava, né? E não foi do dia para a noite, não foi estalar dos dedos, mas é isso, é a gente confiar, né? Confiar no que Deus tem feito, no tratamento que Deus nos faz passar muitas das vezes, né? Nas situações que Ele nos faz passar, porque tudo que Ele quer é nos ver bem, tudo que Ele tudo que Ele quer é nos ver prosperar. Amém. Não para que venhamos nos orgulhar disso, mas para que possamos abençoar outros também. É verdade. Para que possamos ser um canal de bênção, né? Então eu declaro sobre você essa palavra, né? Deus vai fazer nova todas as coisas. Amém. E que nós estamos muito felizes mais uma vez, né, de estar aqui com vocês, nossa família. Infelizmente hoje nós já vamos embora também, mas quem sabe está vendo se consegue voltar, né? Então breve, vamos verificar. Quer falar, mano? Vai, deixa a Renata falar. Aqui eles querem que você fale. Renata! Bom dia, Deus abençoe. Fala alguma coisa, garota. Ai, gente, aí, viu? Até quando eu quero ficar quieta, assim, oh, meu Deus, tô brincando. Não, mas eu tô brincando porque eu tenho certeza que o Lucas iria expressar muito bem, como nós estamos muito felizes de estar aqui, é sempre uma alegria. E ontem nós estivemos em Cidrolândia, fizemos, né, uma programação para estar, porque também para nós, às vezes, no final de semana, o Lucas trabalha, mas a semana inteira as crianças riscando, segunda, terça, aí sábado já vai chegar a casa da vovó em Cidrolândia, e não só por estar em comunhão com a igreja, mas porque nós queremos fazer parte disso, né, que Deus está fazendo. E às vezes, eu até falei isso para o Lucas, a gente percebe que esse passo de fé e esse passo de estar na presença de Deus ali vai nos custar alguma coisa. Sabe, vai nos custar algo. Poderia ter ficado lá na minha casa, não precisava ter ido a Cidrolândia, poderia ter assistido de longe, poderia na segunda-feira, no domingo, ter perguntado para minha mãe como foi, mas eu queria estar lá. Aleluia! Fazer parte. E estar lá, né, estar envolvido ali com os irmãos em comunhão, é ver o que Deus faz. E nós declaramos ali ontem, ali no meio do louvor, quantas maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio. E às vezes o nosso olho humano talvez queria ver grandiosas maravilhas, talvez grandiosas coisas acontecendo, né? Mas sabe, as pessoas indo até o altar, as pessoas recebendo uma oração de uma maneira tão fluida no espírito, é maravilhoso de contemplar.
o que Deus já começou a fazer ali. Pessoas chegando naquele portão, gente, passando, né, pastora? Por aquele portão, sabe? Encorajadas pelo Espírito Santo, não conhecendo ninguém. Porque nem todo mundo chegando, né? Pensa a pessoa, né? Conheceu a minha mãe um dia, ou trabalha com a minha mãe, de repente ela convida, aí tem um monte de gente lá falando, é forte, igreja. A pessoa não entende nada, mas ela está ali, sabe? E isso é tão lindo de ver, de contemplar, sabe? Porque não é sobre aquilo que a gente tem poder sobre a pessoa, é o Espírito Santo levando aquelas pessoas ali. E o pastor Edson ontem ministrou sobre aquelas pessoas. Gente, eu estava no fundo ali e todo mundo assim, ó, o tempo todo na palavra. Sabe por quê? Porque quem muda a vida das pessoas, ou quem faz realmente algo dentro de nós, é a pregação da palavra de Deus, é o poder da palavra de Deus, é Jesus. E nós somos apenas os canais que Deus usa, né? Os instrumentos que Deus usa. Então, para concluir, eu gostaria de dizer que eu estava muito feliz ali por poder fazer parte disso, por ver com os meus próprios olhos. E eu quero encorajar você aí, sabe? Então, estamos muito felizes e agradecemos esse convite do pastor. E sempre que nós pudermos, a gente vai fazer sim. Ter orgulho de estar participando. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Quer falar, amor? Não? Ah, sim. Cris, coloque para nós aí a próxima estação, por favor. Fazer uma explicação rápida a respeito. Bom, nós já estamos entrando no mês de julho, né? E nós temos como hábito na igreja de fazer os 12 dias de jejum e oração, consagrando os 12 meses do ano. E nós fizemos uma divisão desde o ano passado. Os primeiros 6 dias de jejum e oração, por janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E agora em julho nós vamos ter mais 6 dias de jejum e oração e culto todos os dias na igreja, apresentando ao Senhor julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, amém? Então está aí a segunda estação, Station Tabernáculo 2. Então eu convido a você desde o dia 1º estar conosco aqui à noite, a partir de que horário? Durante a semana às 19h30 e no domingo às 18 horas. Então permanece igual, durante a semana 19h30 e no domingo e no sábado. Também 19h30, tá. Então é isso, gente. Então a partir do dia 1º de julho, todos juntos para a glória de Deus. Amém? Só pegando um pouco o gancho da palavra da Renata, aqui, em relação à Cidrolândia, né? De fato só Deus mesmo que faz e conduz, porque o salão que nós estamos nos reunindo é um salão de eventos, né? E o lugar do salão mesmo é no final do terreno. Então é interessante mesmo, as pessoas entram na porta, elas andam quase que 25, 30 metros para poder chegar ali onde está todo mundo sentado. Então isso, gente, no mundo espiritual é uma eternidade, cara. O cara chegar num lugar sem conhecer ninguém e ele andar 20 metros que seja para estar entre nós, irmãos, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Para nós é fácil, que nós já somos família, a gente vai chegando, vai fazendo barulho, mas para eles é Deus. Isso é maravilhoso. Amém? Vamos lá, gente. Quem trouxe a apostila, quem tem a apostila, nós estamos falando a respeito de onde vem o pecado. E nós temos mais dois domingos apenas para falar a respeito disso, e aí a gente muda de tema. Então eu quero retomar aqui. Eu quero que coloque no telão, por favor, Romanos 7,18. Um irmão, por favor, pega esse versículo para ler, que é Jeremias 17,9. O telão depois coloca novamente 51,5 de Salmos. E outro irmão leia 58 Salmos também, 3. Romanos 7,18. Está no telão. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum,
e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Isso é o que o pecado faz e fez dentro de nós. Nós temos uma essência genuína na criação, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E por isso nós carregamos dentro de nós uma essência pura, uma essência que tem a capacidade de vencer o mal. Mas nós fomos infectados por um vírus que nós chamamos de pecado. É um vírus que ele nos deu uma habilidade, e não é uma habilidade boa, mas é uma habilidade que é o significado do pecado. Qual que é o significado da palavra pecado? Alguém lembra? Alguém falou? Errar o alvo. Então imagina você com uma habilidade absurda de um flecheiro, de alguém que lança uma flecha. Mas todas as vezes você pega aquela flecha e essa habilidade está dentro de você e você não erra ela, você sempre acerta. Isso é o que o pecado opera dentro de nós. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: o que aconteceu com o telão? Pode deixar o versículo sempre, Vini, ou Luquinhas, obrigado. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está dentro de mim, mas o realizar nem sempre está dentro de mim, porque eu fui infectado a errar o alvo. Então essa é a origem do pecado. O pecado fez isso conosco. Abre para mim agora, ou pedir para alguém ler, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha bem, o Jeremias está dizendo que o coração é o quê? Enganoso. Essas coisas, biblicamente, e dentro da influência do Espírito Santo, você precisa entender, compreender. Jeremias está dizendo que o nosso coração é enganoso. Ele é tão terrível que a gente está fazendo uma coisa errada, a gente sabe de uma conduta errada, isso porque nós fomos infectados pelo vírus pecado, e a gente tem a capacidade, o nosso coração, ele organiza a nossa alma e tenta nos convencer que aquilo que está sendo praticado, aquela inclinação que você e que eu também, que nós temos, a gente organiza a alma para justificar que não é tão errado, que não é bem assim. Embora a palavra de Deus, e por isso a importância da EBD, de conhecer a palavra de Deus, embora a palavra de Deus diz para mim e para você que isso é errar o alvo, mas o nosso coração, ele é tão enganoso, que ele tem a capacidade de organizar dentro de nós os nossos sentimentos, a nossa alma, para dizer que não é bem assim. Tamanha a força desse vírus, que quer nos levar à morte. Não é a morte da sepultura, essa daí já está pontuada. É a morte espiritual, de me afastar da presença e da comunhão com Deus. Porque, irmãos, vir na igreja é um mandamento. Mas eu vim na igreja morto, rapaz, é muito ruim. Estar na igreja morto espiritualmente é muito ruim. É muito ruim, é cansativo. Então você precisa analisar o porquê que eu estou morto espiritualmente. Eu esfriei ou realmente eu estou dando muito lugar à minha alma, né? Então ele está dizendo que o coração ele é
enganoso. Próximo versículo, Salmo 51, 5. Não. 51, 5, Joana. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Uau. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Meu Deus. Esse é o Salmo de Davi, quando ele reconhece o erro que ele cometeu no adultério. Segundo os historiadores, os teólogos, eles dizem que Davi levou 9 meses para começar a reconhecer o pecado dele, do adultério. 9 meses é o processo natural do quê? Da gestação. E é uma coisa que a gente precisa pensar, porque assim, eu erro, eu fracasso, até para que eu consiga sair do pecado, do fracasso, do erro, para me sair daquele ambiente, o próprio Deus, fala comigo, o próprio Deus constrói um tempo para que eu reconheça. Nem eu consigo fazer o que tem que ser feito. Deus que vai me empurrando, porque a criança vai nascer. Vai dar BO. Vai aparecer o negócio. Vai vir à luz. Então Davi agora ele vai escrever o Salmo 51, 9 meses depois. E aí ele vai dizer algo para ele mesmo. Ele vai dizer, eu nasci infectado. Ele não está se justificando, ele está reconhecendo, eu nasci na iniquidade, cara. E em pecado me concebeu a minha mãe. Eu vou falar uma coisa para vocês, mas eu não vou afirmar isso para vocês. Isso é um pensamento, uma linha que surgiu e que eles dizem o porquê que Davi diz isso. Existe uma linha teológica que diz que Davi não é da mesma mãe. E é por isso que ele diz isso. Dos outros irmãos, por isso que ele é rejeitado, isso, ele não é irmão legítimo, né, da turma lá, por isso que ele diz, por isso que ele é o rejeitado, que ele é o pastorzinho de ovelha lá, mas isso é só uma linha, tá? Então ele está dizendo assim, ó, eu nasci é isso que ele está querendo dizer, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, o ser humano, cada um de nós estamos infectados pelo pecado, está dentro de nós o vírus. Mas existe uma vacina. Amém? Amém? Jesus é a vacina. E o Espírito Santo habitando dentro de nós. Amém. É esse medicamento aí que vai eliminando a força do vírus. Eu estou falando isso para dizer para vocês a intenção do pecado é nos enganar, é nos separar de Deus, é nos fazer viver na alma, na carne, e o fim não vai dar bom. Então, enquanto antes, se esse é o tempo que Deus está construindo um tempo, e você entende que é o tempo de você se arrepender, esse é o tempo, e o próprio Deus está construindo isso. Salmo 58, 3. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Quem é o ímpio? O ímpio é todo aquele que não crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que sobre ele não repousa
o Espírito Santo. Então ele já tem uma inclinação do pecado mesmo. Aliás, ele nem conhece, né, a força para andar na verdade. Vocês estão me entendendo? Eu escrevi aqui: de onde vem o pecado? De onde surgiu esse vírus? A Bíblia ensina que o pecado teve origem na rebelião contra Deus. Então Deus é de eternidade a eternidade, só o Senhor é Deus, não é isso que a Bíblia diz? De eternidade até a eternidade, só o Senhor é Deus. Qual é o início da eternidade? Antes que houvesse luz, Deus já era. Ele é eterno, ele já está no cenário. Antes de visitar a terra, antes de levar o homem para o céu, já existia uma eternidade. De eternidade a eternidade é Deus. Na criação, quando Deus está ali, só Ele e os anjos dele, e havia um ser que era o ser da luz, o anjo da luz, que era o mestre, não é mestre que fala, era o regente do coral. Esse queria o lugar de Deus. Esse ser que se rebelou contra Deus e influenciou 1/3 dos anjos. Ali houve uma rebelião. Ali entrou o quê? O errar o alvo. Então Deus, o retirou do ambiente da eternidade e o conduziu à terra. Mandou ele de lá parar em algum lugar, chamado terra. A terra era sem forma e vazia, e era só um caos. E um dia Deus resolveu pousar sobre esse ambiente. E a primeira palavra que Deus libera sobre aquele lugar de trevas é o quê? Haja luz. E houve luz. Ali entrou a rebelião. Deus cria o homem, cria a mulher, coloca no jardim do Éden e dá a eles alguns mandamentos, algumas ordens. Satanás agora já não é mais o anjo da luz, já não é mais o regente do coral. Então agora ele vai tentar o quê? Ele vai tentar contra a criação, contra a coroa da criação, que é o homem e a mulher. E aí ele tenta a Eva, e a gente sabe da história. Ela erra o alvo, ela dá ouvidos àquela voz, e ali entra o pecado no homem. O vírus atinge a humanidade. Então, o pecado, o primeiro pecado acontece, a entrada do pecado, na rebelião contra Deus, lá ainda nessa eternidade. Antes de entrar na humanidade, o pecado apareceu no mundo espiritual, quando um ser criado por Deus, identificada hoje como Satanás, se exaltou e se opôs ao Senhor. Isaías 14, 12 a 15. Agora Deus está falando a respeito do anjo caído. Veja como você caiu do céu, estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações. Você pensava assim, olha o pensamento: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Esse era o desejo dele. A soberba, o orgulho. Esse pecado é terrível. Esse pecado é terrível. Porque ontem, por exemplo, lá em Sidrolândia, e a Renata também mencionou aqui,
da forma dela, o prazer de participar dos pequenos começos. Porque o Senhor diz: não desprezeis os pequenos começos, né? Mas esse aqui, ele queria estar sempre em lugares grandes, né? Por causa da rebelião, do orgulho, da soberba dele, né? Da altivez. E esse é um pecado que talvez procura te andar com você, né? Mas esse é o primeiro erro que acontece. Abra para mim também, por favor, para você entender um pouco, Ezequiel 28, 12 a 17. Eu estou falando isso para que você tenha um entendimento de como que o pecado entrou, de onde é a origem do pecado, como é que isso aconteceu, gente. Filho do homem, faça uma... É isso mesmo? 28, 12 a 17, está perfeito. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava onde? No Éden, jardim de Deus, se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda, foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que o quê? Se achou iniquidade em você. Essa palavra iniquidade é diferente dele dizer assim para nós: se achou um erro dentro de você. O que dá a entender é que ele começou um dado momento a ter algumas inclinações. E o próprio Deus vem tentando chamar a atenção dele. Mas ele não quer abrir mão. Então ele vai repetindo. Ele vai repetindo aquela inclinação. E quando eu repito uma inclinação que o Espírito Santo já está me pedindo, se torna o quê? Uma iniquidade. Se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou o quê? Orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis, para que o contemplem. São cuidados que a igreja precisa ter, as pessoas precisam ter, porque nós temos uma inclinação muito forte de nos tornarmos talvez altivos, orgulhosos, dentro de uma habilidade nata que nós temos. Nós nascemos com algo. Se a gente descobrir algo que Deus nos deu mesmo, e nós vamos falar daqui a pouco a respeito, isso é muito bom, porque você cumpre um propósito, mas isso também é muito perigoso se você não tiver entendimento, porque você pode se tornar orgulhoso por aquilo que você consegue fazer muito bem feito. Você pode dizer: cara, eu sou bom. E só de falar isso, você desagrada aquele que te deu. Ele fez isso. Então, o pecado é terrível. O pecado é um perigo.
Depois que tudo isso aconteceu na eternidade, ocorreu a experiência humana através da desobediência lá no Éden, que nós conhecemos quando ele visitou o Éden e enganou a mulher. Precisamos, a partir desse momento, que nós já sabemos o que o pecado faz, o propósito do pecado, o plano do pecado, como ele desconfigura nosso caráter. Agora nós precisamos ser o quê? Reconfigurados. Amém? Eu preciso ser reconfigurado. E como que o ser humano, caído, manchado, sujo, agora inclinado pelo pecado, infectado pelo pecado, como que ele vai ser reconfigurado? Como que isso acontece? Isso acontece a partir do momento que você conhece a Jesus, amém? Você toma uma vacina, aleluia, mas a reconfiguração da alma, da mente, vai passar por um lugar. Que lugar, pastor? Conhecer a palavra de Deus. A reconfiguração só vai acontecer a partir do momento que você conhecer a verdade. A palavra. Porque é a palavra, irmãos, que vai começar a entrar dentro de nós, é um medicamento que vai suplantando a força da doença, da enfermidade, da bactéria. A palavra de Deus é o antibiótico para eliminar, ou pelo menos para lançar lá para baixo aquela bactéria. Você está me entendendo? É a palavra que faz isso. Se você, por exemplo, pegar eu não sei o que ler, pastor, mas se você pegar o Provérbios 30, o livro de Provérbios, que dizem ser um adágio popular, mas também diz que é a pura sabedoria, porque a maioria dos provérbios foram escritos por Salomão. Você vai perceber que no livro de Provérbios há uma intenção de uma reconfiguração do caráter. É o noivo falando para a noiva: é assim que eu te quero. Por exemplo, abre para mim qualquer lugar aí de Provérbios, qualquer versículo. Você vai ver a sabedoria, o próprio Cristo, conversando com alguém, falando para alguém: ó, você está destruído aqui, mas você precisa construir isso daqui. A noiva sendo reconfigurada. Abriu. E agora, a sabedoria falando: meu filho, escute o que eu digo, e não se desvie das palavras da onde? Meu Deus. É o noivo falando com a noiva. Todo o livro de Provérbios é isso. É um noivo tentando reconfigurar a noiva e dizendo para ela assim: eu te quero assim. Que coisa linda. O que eu espero de você é assim. Por quê? Porque o pecado te estragou, o pecado te desviou de mim, o pecado fechou seus ouvidos, ele não quer que você me ouça, a sua alma começa a prevalecer, e isso é um orgulho. Quando a alma sua tampa os seus ouvidos, é sinal de perigo, é orgulho. Escuta, ninguém está falando de si mesmo dentro do altar, em cima do altar. Está sendo falado da palavra. Se você pegar ela como a palavra de Deus e como ela é, o beneficiado é você. Então nós precisamos passar por um processo de reconfiguração, e a reconfiguração está pela palavra. Por isso a EBD é importante. Amém. Romanos 12, 2 diz o quê? Abre aí. Exatamente.
Não vos conformem. Não vos conforme com os padrões, com as coisas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, e aí é só pela palavra, e assim vocês vão experimentar o que é bom, o que é agradável e o que é. O pecado te pegou, o pecado me pegou. É uma doença autoimune que vai precisar ser tratada a vida inteira. Que luta, né? Que luta, irmãos. Aí você pega um Dedé da vida, que quando ele está legal, e é uma guerra, nós entramos na casa da saúde, processo, porque o medicamento que ele tinha que tomar é caríssimo, então tem todo um processo médico, um monte de coisa, e a gente ganha esse medicamento. Vai lá todo mês na casa de saúde e pega o medicamento. Aí o Dedé está bem, irmão Jus. Aí você vai vendo lá na prateleira um monte de medicamento caríssimo, porque está tudo bem. E a gente também é assim. Está tudo bem. Já sou crente. Para quê? Escola dominical. Para quê? Ler Bíblia. Para quê? Não, para quê? Não tem sentido, pastor. Eu vou domingo na igreja. Eu estou fazendo as coisas certas, pastor. Eu sei que você está. Mas o preço que o governo compra o medicamento, e para te entregar de graça, e para você não tomar, e o preço da cruz, que foi altíssimo, e que trouxe graça para você, e você rejeita? Nós somos assim, é por isso que a gente precisa rever as coisas. É por isso que a escola dominical é legal, porque a gente fala de forma mais aberta, né? Porque no culto às vezes não consegue, embora o pastor é meio bravo, mas num culto de hoje à noite, então eu preciso ser reconfigurado, e a reconfiguração está na palavra. O medicamento é a palavra. Cara, se eu tenho e você tem que tirar tempo para a palavra. Ah, pastor, mas eu não entendo o que eu leio. Não tem problema, ele não mandou você entender, ele mandou você ler. O eunuco vem vindo da festa de Jerusalém, a carroça real, está lendo Isaías, quem sabe? Isaías 53 ele está lendo. E aí o Filipe é transladado lá para onde ele está cruzando no deserto. Sim ou não? Sim. E chega na carroça e fala assim: você entende o que você lê? E o que o Filipe, o que o eunuco diz? Não tem quem diga. Como que eu vou entender se não há ninguém que me explique? Eu posso te explicar. Uau! Entra para dentro da carroça. É isso que tem que fazer. Deixa o Espírito Santo entrar na carroça, irmão. E aí Filipe explica para ele. Está falando do Messias. E deixa eu te falar um negócio, eunuco. Ele está entre nós. Meu Deus. Ele está entre nós. Ele está fazendo coisas grandiosas. Aí vai falar do batismo, e ele fala assim: olha a água aí, o que me impede de ser batizado? Nada, se você crê de todo o seu coração. Para a carroça.
De repente, cadê o Felipe? Sumiu. Então, a reconfiguração, irmãos, vai passar pela palavra, irmãos. E a vida toda, tá? É a vida toda. O que pesa é a sua credibilidade. O que vai pesar é o tamanho do seu crédito sobre o que você está ouvindo, lendo. É isso que vai pesar. Como eu disse, né? Davi demorou 9 meses para construir o momento dele, abrir mão daquilo de vez. É o que vai pesar. Coloquei aqui, por sermos criados por Deus, antes mesmo que você tenha sido uma substância informe, diz a Bíblia, Ele já te conhecia. Somos criados dele, por meio dele. Está dentro de você também a verdadeira formação fonte, e por isso é importante entender que também temos a capacidade de andar nele. Aleluia. Da mesma maneira que o vírus anda dentro de nós, hoje também nós temos dentro de nós a cura para isso. Amém? Ele está dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Abre para mim, por favor, Colossenses 3:3. Porque vocês morreram e a vida de vocês, obrigado, está escondida juntamente com Cristo em Deus. O pecado faz eu errar o alvo, mas em Cristo a minha essência, a minha identidade está escondida. Se a minha identidade está escondida em Cristo, eu preciso conhecer quem? Para mim conhecer de verdade, Cristo. Versículo 4. Quando Cristo, que é o que? Cristo é o que dentro de nós? A doença? A doença? A vida. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele, e agora em glória. Uau! Agora em glória. A mesma maneira que nós fomos infectados, irmãos, quando reconhecemos e conhecemos a Cristo, agora também dentro de nós, a esperança da glória habita em nós, a vida está dentro de nós, a cura está dentro de nós. Aleluia. Mas isso, irmãos, precisa ser alimentado. Isso precisa ter da minha e da sua parte comunhão. Se eu e você queremos atingir, alcançar, desfrutar da boa, agradável, perfeita vontade de Deus, eu vou ter que descer, eu vou ter que reconhecer a soberania da palavra de Deus. Já não sou mais eu
quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é um processo. Isso não é porque eu me converti. Isso é um processo na caminhada. E eu estou dizendo isso para você porque o processo é processo. Qual o meu papel no processo? Não desistir, perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse será Salvo. O problema é que quando a gente fracassa ou a gente comete algo que fala assim, gente, a gente vai para um calabouço, e para nós é mais fácil desistir de tudo do que sair desse calabouço. Nos esquecemos que um dia Ele nos tirou do calabouço, Ele nos tirou das trevas e nos levou para a luz, para o reino da luz, o reino do seu amor. Então há esperança para mim e para você, sempre. Eu só preciso entender, esse é o papel do pecado, mas eu tenho Cristo, e eu preciso agora reconhecer o papel do pecado e me submeter à soberania da palavra. O que a palavra diz a respeito desse pecado que você não consegue abandonar? Aí você se submete a ele. Vai doer? Vai. Mamãe está lá no hospital, fez 2 cirurgias, de um problema só, problema de coluna, teve que abrir aqui a frente, passar pelos órgãos e fazer alguma coisa na coluna. O médico falou para a mamãe, a senhora não suporta 7 horas de anestesia. Falou para a mamãe não, né? Falou para a família. Então a gente vai ter que fazer essa cirurgia em 2 etapas. Ficou lá. Agora, sexta-feira, quinta-feira, à noite, subiu para fazer a 2ª etapa. Abriu as costas para organizar a coluna. É doloroso? Tá lá, mamãe tá lá chorando, reclamando, quer ir embora para casa. Já tá até assim, porque eu não vou sair daqui mesmo, então me leva para casa. Eu não vou sair daqui. Vai, como que não vai, gente? Já foi um sucesso, já tá dando 2 passinhos, 3, 4, ai tá doendo, mas já tá dando passo. É assim que a gente vai vencendo o inimigo da nossa alma. O maior inimigo da nossa alma não é o diabolos foi vencido na cruz. O inimigo da minha alma e da sua alma é o seu coração, é você mesmo. Eu preciso vencer a mim. Meu inimigo, ele acorda comigo, ele dorme comigo, ele anda no carro comigo, ele vai para o trabalho comigo, ele se relaciona com as pessoas que eu me relaciono. Eu preciso matar ele todo dia, mas ele é um ser imortal. Quando eu falo tem que matar ele, como é que mata um ser imortal? Como que mata ele? Mata. Você só se afasta dele. Você só rejeita ele. Então é isso que eu quero que vocês entendam hoje, um pouco. A intenção, o objetivo do pecado. Fazer sempre eu e você errar o alvo. Mas Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, o reino do seu amor. Aleluia, aleluia.
Então, se somos assim criados por Deus, então você entende que está dentro de nós a verdadeira formação, fonte. Por isso é importante entender que está dentro de mim, de você, a capacidade para andar nele. Como? Se alimentando da palavra de Deus e recebendo direção. Amém? Às vezes você está lendo a Bíblia, mas você precisa ouvir alguém para te direcionar, porque às vezes você não vai conseguir entender a direção da palavra. Mas se você tiver coragem de conversar com alguém sobre esse túnel da sua vida, sobre essa escuridão da sua vida, você está entendendo? Tem coisas, irmãos, que a gente vai ter que confessar para alguém, vai ter que conversar com alguém, vai ter que falar para alguém: cara, eu tenho essa inclinação. Você acredita num trem desse? E às vezes as pessoas vão se assustar. Você é. Eu tenho essa inclinação. Você pode me ajudar? Aí vai fazer igual o filósofo lá. Como é que é o filósofo que a André sempre fala? O Mário Cortella. Ele chamou o cara e falou assim, o cara fez uma pergunta para ele, ele falou assim: você tem tempo? Você tem tempo? Senta aí. Você tem tempo? Então nós precisamos fazer isso, né? Fazer as confissões. E para acabar, vou deixar apenas uma reflexão, e glória a Deus pela sua vida. Espero que você tenha compreendido. Eu falei terça-feira algo aqui, e vou falar para a igreja hoje, aqui de manhã. Isso é importante que eu entenda e que você entenda. É uma frase de efeito ou uma frase verdadeira, que vai dizer assim, eu escrevi aqui e falei terça-feira: a terra, fala comigo, a terra não faz a separação da semente. Ela apenas responde aquilo que você lança. Pode dedilhar aqui, meu filho. A terra, ela não tem sabedoria, habilidade nenhuma de pegar a semente que você lançou, a semente ruim, e ela dividir, ou não permitir que ela não germine. Não, ela não faz isso. Ela só responde aquilo que foi lançado. Então, pastor Ed, cuidado com aquilo que você semeia. Amém? Amém. O pecado surgiu lá na eternidade, invadiu a criação, atingiu a humanidade. Havia um que estava também na eternidade, no tempo do Kairós, invadiu a terra, morreu na cruz, derramou seu sangue, para dizer para você e para mim: a sua identidade está oculta, escondida, como uma pérola em Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Que possamos ser uma igreja que entende essas coisas, compreende essas coisas, e lute para vencer o pecado, para lutar contra esse ser que quer fazer, que quer me envergonhar, que quer te envergonhar, que quer te expor, que quer me expor. Mas o sangue de Jesus tem poder, aleluia. Eu e você, em Cristo, somos mais do que vencedores. Mas vencer não a situação da vida, isso, irmão, se estivermos nele, já está escrito. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas repousará sobre você. A nossa busca não é essa, a nossa busca está em Cristo, porque em Cristo seremos capazes
de fugir desse ser imortal que vai nos perseguir até o fim. Por isso que a Bíblia diz: o último inimigo a ser vencido é o cara que trouxe a morte. A morte. Ali eu vou vencer ele. Amém? A Brenda fica em pé, quer falar alguma coisa. Só uma observação. Eu estava passando por um momento muito... Vem cá. E nós vamos orar. Fala para todos ouvir. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida e eu fui clamar ao Senhor. E nesse clamar eu falei: Senhor, isso aqui está errado na minha vida, eu preciso alinhar, mas eu não tenho forças. E o inimigo falando no meu ouvido, falando. Eu falei: não, isso aqui está errado, isso aqui está errado. E eu fui para a palavra. Eu falei: Senhor, mas como que eu vou começar a fazer isso? Isso está errado. Eu estava vendo que alguma área da minha vida precisava ser alinhada. E eu fui buscar a palavra e aqui, na hora que o pastor estava falando, e em Provérbios 28, 13 diz: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Nesse momento, eu, prostrada lá no meu quarto, comecei a chorar quando Deus me deu essa palavra, e eu comecei a falar. Eu comecei a falar tudo para o Senhor, como eu estivesse conversando com um amigo. E eu comecei a chorar, falei para o Senhor. E Deus falou: conheceis a verdade vos libertará. Naquele momento eu tomei uma decisão, naquele momento eu alinhei a minha vida com o Senhor. E hoje eu estou aqui para dizer que o Senhor é bom. Quando a gente confessa os nossos pecados, o Senhor está escrito: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus pela sua vida. Só quero cantar esse louvor com você. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Oh Deus, que possamos desfrutar, Deus, do teu amor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender e a vencer. Ajuda-nos, ó Deus, a mudar, a abandonar o que precisa ser abandonado, Deus. Por favor, Espírito Santo, até mesmo para que cada um de nós chegue no caminho do arrependimento, é necessário o teu socorro e a tua ajuda, Espírito Santo. Ninguém se arrepende porque deseja, mas porque é constrangido pelo teu Espírito, Senhor. Oh Espírito Santo, abençoa cada casa, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho. Esse domingo, Senhor, possamos desfrutar do teu acolhimento, do teu abraço, do teu amor. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo. Aleluia. Aleluia, agora vivo não mais eu. Se eu amo a mensagem, canta, igreja. Até morrer
vou proclamar. Espírito Santo, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Cura minhas feridas, fecha minhas feridas nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Declare aquilo que faz poder. Cristo vive em mim. A vida de Deus hoje vive em você. Cristo vive em mim. Porque Cristo vive em nós. A sua natureza, o seu poder, a sua graça, a sua identidade, a sua santidade hoje habita em nós. Declare: Cristo vive em mim. Vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo, não mais eu. Declare: Jesus Cristo vive em mim. E a natureza de Cristo subjuga a natureza terrena. Ele mata o pecado que tenazmente me assedia. Pai amado, que o Senhor continue nos dando a natureza de Cristo, para que o pecado que habita em nós não nos domine, não nos vença, mas que possamos andar em Cristo, viver em Cristo e para Cristo, te glorificando e te exaltando. Leva-nos agora em paz e segurança para as nossas casas. Entra com os teus anjos lá dentro da nossa casa, na vida de cada um dos nossos familiares, Pai. Envia os teus anjos para lutar e trabalhar por eles. Que o Senhor traga provisão, que o Senhor traga paz e alegria. Que nós possamos voltar aqui, possamos estar aqui à noite, em paz e alegria e no temor do Senhor, vivendo a natureza de Cristo. Que o Senhor leve o pastor Lucas, a pastora Renata, Caleb, Pedro e Ana, em paz e em segurança, de volta para a cidade de Carapó. Que o Senhor guarde aqueles que ainda vão trabalhar, ó Pai. Que o Senhor guarde toda a tua igreja. Toma, Senhor, os enfermos desta casa. Declaramos saúde, cura, restauração. Abre portas de emprego para quem está desempregado. Em nome do Senhor Abre portas Jesus. de promoção para aquele que tem trabalhado, se doado, se esforçado. Que se cumpra a tua palavra, eu colocarei vocês por cabeça e não por cauda.
Vai adiante, a tua palavra diz, o pastor Lucas mencionou ela aqui, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Amém. Como um pai, o Senhor nos ama e o Senhor quer o nosso melhor. Então, Pai, entra agora com provisão na conta bancária, entra com provisão no trabalho, entra com provisão nos celeiros de cada um. Amém. Envia a tua provisão e a tua Nome bênção. do Senhor Jesus. Levanta, Pai, para cada membro desta igreja, homens e mulheres, cria conexões, porque a tua Amém. palavra diz: eu estou contigo entre aqueles que te Xarabaraba ajudam. carabaço. Levanta as pessoas certas para nos Oriandare ajudar na calabias nossa vida turimiandare. profissional, em todas as áreas da nossa vida. Levanta pessoas para nos ajudar. Cria conexões certas, Pai. Põe por terra o espírito da derrota, da miséria, Nome do no fracasso, sangue da de escassez, Jesus. da fome. Aprisiona esses Envia, Pai, demônios. o teu socorro, o teu Aprisiona auxílio esses bem demônios. presente na hora da No nome angústia, de Jesus. em favor de cada família desta igreja. Que a provisão, a vitória do Senhor venha. Nós clamamos em favor da saúde da dona Lília. Nome de Traga Jesus. restauração e recuperação. Rabacaraba Clamamos em favor suriandare. da saúde da mãe do Naramantoros. Em favor da Bárbara. Recaraba surimie calabiasco. Em favor do Flávio. Ó em favor Deus, da em Esta, nome de Em Jesus. favor da nossa irmã Lisandra, Ó, que está ricaleabiasco. no dia. Nós declaramos Narai, que cada Guru, membro dessa igreja Carebalaba, saúde. Xerebalá. Jeová Rafa, cura o seu corpo. Nome Porque lá de na cruz Jesus. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as Amém. nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Clamamos também pela saúde emocional e psíquica da nossa irmã Elaine. Nome Todo de espírito Jesus. das trevas, toda Bata em opressão, retirada. perturbação, Vai embora. caia por terra Em agora, nome em no nome de sangue. Jesus Cristo. Sangue de Declaramos Jesus. saúde sobre a minha Sangue cunhada, de Jesus. porque restaura Xerecatarabaço. ela em Cristo. Marabiastubie, calaço, carabá. A luz do teu rosto e dê a eles a sua paz. Nome de Que o Jesus. príncipe da paz Reina. reine nas nossas A vidas, glória de Deus. nos nossos corações, nos nossos lares. Que o Senhor cuide de nós, Pai, porque nós somos ovelhas de sua mão e rebanho do seu pastoreio. E o Senhor é o nosso pastor. Amém. E nada nos faltará. Amém. Guia-nos mansamente, ó Pai querido, pelos pastos verdejantes. Refrigera a nossa alma. Amém. E aplica sobre as nossas cabeças o teu óleo. Amém. E cura-nos e liberta-nos de todo pecado, de toda influência, domínio e governo do pecado. Porque como nós aprendemos, Pai, nós somos um corpo e queremos ser cheios do teu Espírito Santo para cumprir o teu propósito aqui nesta terra e um dia nos encontrarmos com o Senhor na eternidade, com os teus anjos, os teus arcanjos, os teus querubins, mas também com toda a igreja lavada e remida no teu sangue. Assim nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória. Cristo vive em mim.